Olá, meus Jadloggers! Estamos de volta com mais um episódio do nosso Jadcast, o podcast da Jadlog. E hoje a gente vai trazer um tema muito importante, muito pertinente para quem é do meio de logística. É algo que permeia, principalmente no segundo semestre, e que a gente tem um especialista no assunto para tratar e falar melhor sobre a pré-Black Friday. Então hoje a gente está com uma recente contratação da Jadlog, que eu tenho a honra de apresentar, o nosso novo diretor de operações, o Silvio, e ele vai falar um pouquinho sobre a Black, a experiência dele, a expertise. Mas primeiro, Silvio, eu queria te agradecer e queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho da sua história. Bem-vindo. Muito obrigado, Roberto, pelo convite, estar aí com todos, né? Um Jadcast, um podcast que tende aí a crescer e a gente explorar aí profissionais, clientes, fornecedores, para estar aqui com você, para a gente trocar uma ideia, né? Eu sou o Silvio, como você acabou de falar, estou recém-chegado na Jadlog, fazem 40 dias. Estou no mercado há mais de 30 anos, no mercado de supply chain. Trabalhei 22 anos numa empresa que é super conhecida, de vocês estão ouvindo aí, que é a 3M. A 3M que é conhecida pelo Post-it, pela Scotch-Brite, fitas, adesivos. Todo mundo tem. Todo mundo deve ter algum produto da 3M aí na sua casa. A 3M, que é uma escola, eu falo muito com muita gratidão da 3M, porque a 3M é uma das empresas mais inovadoras do mundo. Eu tenho muito esse DNA de inovação. Então, eu sou um eterno 3Mer e deixou bastante legado aí para mim como executivo. Depois da 3M, eu trabalhei 9 anos numa empresa nacional, uma grande transportadora que chama Patrus, que é uma transportadora mineira. E aí lá, durante esses 9 anos, operei, né, fui o responsável pela operação da companhia, cuidando de B2B, de B2C, de grandes clientes, e fez com que eu saísse. Eu costumo brincar com as pessoas que eu saí de um lado da cadeira, né, como 3M contratando transportadoras, 3PLs, operações de portos, aeroportos, e vim para dentro do ringue, a gente brinca, né? Vim ser prestador de serviço, entender como que é do outro lado da prestação, né? E sendo um player transportador. E aí esses 9 anos de Patrus me prepararam, me ensinaram bastante do que é também essa questão de estar do outro lado da mesa e como que é esse segmento pujante que transforma e transporta o Brasil todo aí, né? Exato. E agora com a Jade aqui, com vocês, muito feliz nessa nova jornada. Sou um profissional de 2 empresas, tenho 45 anos, ao longo da minha carreira estudei muito, eu gosto de falar para todo mundo que está me ouvindo, comecei lá de baixo, fui menor aprendiz, fui estagiário, fui trainee, fui crescendo, acho que isso... gente, isso daí é muito importante. Eu gosto de falar, eu acho legal, porque uma das coisas que eu faço muito com o meu time é que eu tenho muita empatia, né? Quando eu desço para operação, a gente vai falar um pouco disso aqui hoje, eu já carreguei caminhão, eu já dirigi empilhadeira, já trabalhei no terceiro turno, então eu sei o que é você sair de casa 10 da noite e chegar às 6 da manhã. Eu falo que são as pessoas que o corpo humano foi feito, na verdade, para dormir de noite. Exato. Mas o que seria da gente se não tivesse os trabalhadores, né, da saúde, da logística, das feiras, né, dos supermercados, que abastecem ao longo da noite, da madrugada, para que você acorde de manhã, seu pãozinho esteja pronto aí na sua casa, para que os veículos estejam na rua, os ônibus estejam abastecidos, né? Então, trabalhei muito tempo à noite. Sou um eterno aprendiz, porque eu acho que lifelong learning, né? A gente tem que estar em constante renovação, estudando. Hoje em dia, eu venho de uma escola que eu vou entregar, né? Eu falei que eu tenho 45 anos, mas embora a gente ainda tem muita coisa para aprender, mas eu ainda peguei uma fase na década de 90, quando eu entrei na 3M, que eu mexi com fax, eu fiz curso de datilografia, eu peguei a transição dos primeiros celulares. Quando eu entrei lá ainda tinha telégrafo, e aí eu até lembro que eu perguntei para uma moça na época que trabalhava lá, que chamava-se Noêmia, e ela falou assim, isso é um telégrafo. Eu falei, nossa, eu só vi isso daí no caderno da escola, né?
Fax, né? Telégrafo, não Não, cheguei, eu mas peguei. fax, É, o mimeógrafo. e a gente tinha lá. E aí, assim, eu acho que eu passei, né? Essa década de 90, depois 2000, o início da internet, a bolha da internet, o tal do Exato, bug do milênio, que todo mundo achava que ia parar o mundo, né? Que o 999 dos dígitos ia acabar, e o que, que ia ser depois do ano 2000. exato. Os primeiros celulares, né? E como que a gente olha para trás há pouco tempo atrás, né? E como que as organizações, as tecnologias, as pessoas evoluíram, né? Exato. Então hoje está muito fácil para você que está me ouvindo, você aprender. Porque hoje você tem podcast, hoje você pode ouvir um Spotify, você pode entrar no YouTube e assistir uma aula. Se você Exato. tem uma dúvida, você entra no Google, dá uma googada lá e coloca como que eu faço para fazer isso. Inteligência Aí artificial. agora tem o chat GPT, aí tem o Copilot, aí tem tantas outras ferramentas de IA aparecendo aí, que eu acho, na minha visão, que é para ajudar a gente. Eu também acredito. A IA não vem para substituir tecnicamente o posto de trabalho do trabalhador, ela vem para ampliar, né? Ela vem para Uhum. trazer mais produtividade, mais conhecimento, né? Então, assim, o lifelong learning está presente na vida de todo mundo. Você que está me ouvindo, estude. E aí está aqui um caso verdadeiro de uma pessoa que começou lá de baixo e hoje sou um CEO de uma grande companhia, já há algum tempo dirigindo empresas aí e sou muito feliz na carreira. Eu tenho um baita de orgulho, falo com muito orgulho porque a gente não começa a vida como diretor, né? Eu comecei Não. lá atrás, bem jovenzinho, bem mais magrinho do que hoje, bem mais novo, mas comecei de baixo, fui aprendendo, fui estudando, enfim. E é isso. Sou casado, tenho uma filha de 15 anos e eu sou um cara, só para finalizar essa primeira parte do speech aqui com vocês, a gente ouve falar muito das organizações de propósito, né? Hoje em dia, Sim. já faz algum tempo que estão falando muito de qual que é o propósito, tal, né? Se Missão você de missão de vida, vida, tal. propósito. Eu, ao longo da minha vida, passei por algumas fases aí. Acho que nos últimos 2, 3 anos, algumas fases bastante difíceis, inclusive com algumas questões de saúde, com a minha filha, com a minha família, me fizeram refletir bastante no sentido da qualidade de vida, Saúde mental, da gente né? saúde mental, da gente se cuidar mais, da gente também olhar para o equilíbrio. Tem muita gente me ouvindo aí. O que que é o equilíbrio? Você realmente equilibrar o seu trabalho com a sua vida pessoal, Exato. com o seu cuidado, autocuidado pessoal. E aí eu tenho sempre uma vertical na minha cabeça que eu sou um sonhador. As pessoas que me conhecem um pouco mais de perto falam assim, pô, esse Silvio é um maluco, né? Ele tá sempre sonhando e tal. E eu vou contar um último sonho que eu tive, que graças a Deus eu realizei. Eu venho de novo, eu lembro muito da década de 90, que eu era jovem, e eu assistia a tal da Sessão da Tarde, você que tá me ouvindo aí. Não tinha Netflix na época não, era Não. Globo mesmo e Sessão da Tarde. Sessão da tarde, duas E, horas da tarde. e aí eu assistia, né, muito a Sessão da Tarde, e eu via aqueles filmes com Harvard, com Stanford, com aquele Sim. monte de Aquela escola estudante, bonita, aquele tal. E aí eu gramado. pensava naquelas beta, tetra, não sei o quê, aquelas as entidades e tal. E eu jamais na minha cabeça, como executivo, como pessoa, imaginei que um dia eu poderia estar lá em Harvard. E aí, ano passado, depois de muita labuta, de muito trabalho, de muita sangue, suor e lágrimas, né? Que é É um velho isso. ditado popular, né? Eu consegui passar num progresso, num processo para entrar lá. E aí eu fiz um PON, Program on Negotiation. Fui para Boston. Foi uma experiência magnífica Imagino. de estar no campus, com mais de 200 executivos do mundo inteiro. E Conhecer. aí, aprendendo um pouco sobre negociação. A nossa vida, tudo entra negociação, desde a negociação com a esposa em casa, com o chefe em casa, com o filho, com a filha, né? Com os fornecedores. É Então, eu isso. fui aprender um pouquinho lá. E aí, eu falei, poxa, olha que legal, né? O cara que começou lá de baixo, consegui vir aqui estudar, né? E agora, meu atual sonho, você vai falar assim, né? E agora? O que que vem depois, né? Eu estou escrevendo um livro, Olha, já vai fazer uns 8, 9 meses que eu comecei. Tá bem pequeno ainda estou bem no início da jornada, mas a ideia é escrever um livro que é Em Menor Aprendiz a Harvard, uma história de é sucesso, isso. contando um pouco do legado, de tudo que eu já vivi, que
os grandes líderes que passaram na minha vida, quem que eu me espelho, e vai ser um livro meio assim voltado para liderança e para a gente ajudar também o jovem empreendedor, o jovem executivo. Muito bom. Acho que é mais ou menos isso. Bom, É, o speech inicial é isso. eu acho que as coisas chegam sempre pra gente na hora certa, né? Tudo vem na hora que tiver que acontecer. Então, você falou que você está no processo aí da escrita, você pode ter certeza. Na hora que você estiver pronto e que você tiver aquela vozinha falando, você já vai saber que é a hora de pôr para frente. E assim, pelo menos eu penso assim, quando a gente tem um sonho, a gente não pode largar na metade. A Sim, gente tem que ir até o fim. é isso aí. Então, muito bom saber que você é uma pessoa que sonha e segue seus instintos, seus sonhos até o fim. E não vamos falar mais de sonho, vamos falar de uma realidade nua e crua, que é a Black Friday. Uhum. A Black é um período que, para nós de logísticas, e até para o varejo como todo, o e-commerce, é um período que vem batendo o Natal em vendas, né? Superando grandes datas, até Dia das Mães. E a gente sabe que esse período mexe muito com a infraestrutura das grandes empresas de logística. Você está chegando agora, você é uma recém-contratação da Jadlog e veio justamente neste momento para trazer um outro lado, uma nova visão para Black. E que visão seria essa, Silvio? O que você espera trazer de inovação, de infraestrutura, de diferencial para a gente agora, para Black de 2024? O que eu posso dizer, Roberto, que assim, não existe milagre, é trabalho duro, né? Então não tem um super-herói, né? Super-herói só lá na Marvel, nos filmes da DC. Isso. Mas o que eu vejo, né? Você acabou de falar sobre Black, né? A Black começou no Brasil em 2010, embora ela já exista nos Estados Unidos já há mais tempo, né? Como um evento, um calendário anual onde as vendas aumentam significativamente, né? E Exato. aí existem o ditado que algumas pessoas falam que realmente existem bons preços praticados na Black Sim. e existem alguns que talvez se você está acompanhando aí o valor ao longo do tempo, você vê que ele fica congelado e daí É, quase que não muda. é a Black Fraud. Mas no final das contas, né, no final do dia, como a gente fala, são 2, 3 dias de muito pedido, de muita volumetria. É o que eu chamo de waterfall, né? Uma cataratas do Iguaçu, uma catarata do Niágara de caixa. E isso é para o mercado todo, né? Então, a gente no Brasil, nós temos evidentemente algumas épocas sazonais, né? Sim. O Brasil é um país continental, gigantesco, e o brasileiro, de uma maneira geral, ele é muito festeiro, né? Então, a gente tem as datas significativas como o Dia das Mães, né? Que é o maio, que é muito forte. Sim. A gente tem o Dia dos Pais, a gente tem o outubro, que é o Dia das Crianças, Exato. aí tem o tal do Dia dos Namorados, e os caras vão inventando, né? Os marqueteiros que estão me ouvindo aí, vocês são super inteligentes e vão criando as campanhas, né? Eu sei que é uma Continue. pessoa de marketing, e Continue. aí eu acho que isso faz parte, né, do marketing, de prover datas e Exato. incentivar o consumidor a comprar, né, a fazer a roda Girar, né? girar, A né? economia girar. E aí vem esse peak season, né, principalmente a Black Friday, que tem nos mostrado ano após ano crescimentos gigantescos em termos de volumetria. Exato. Evidentemente que a gente tem alguns anos que a gente acompanha aí a Ebit ou outros sites, né, outras referências aí de mercado, a gente vê que um ano às vezes vai melhor, o outro pior, né? Mas Sim. independente desse crescimento vertiginoso de um ano para o outro, a volumetria é grande. Ela acaba Ela acaba aumentando. aumentando, independente se é um aumento muito grande ou menor do que o ano anterior, mas é um aumento Sim. considerável, né? E aí, assim, a grande questão, né? Eu estou de novo, né, recente aqui a todos na Jade. Acho que a visão que eu tenho e que eu tenho trago, né, comigo aqui como
competência, como experiência, é trabalhar nos 3 grandes pilares. Ah, Silvio, mas o que são esses 3 grandes pilares? Não tem nada de novo, não tem nada de inovação, mas são 3 pilares básicos. Trabalhar com pessoas, usar a tecnologia e trabalhar em processos. O primeiro pilar, trabalhar com pessoas. Então, como a gente preparar essas pessoas, né? Desde um operador, de um conferente, de um motorista que vai fazer um last mile, até mesmo um líder. A gente tem o papel de drivar, de preparar. Tem uma palavra muito importante, que é reciclar. Porque às vezes a gente fica preocupado em ensinar novas coisas para as pessoas. Mas e a reciclagem daqueles que já estão conosco há mais tempo? Exato. Não é que a pessoa deixa de aprender, mas as coisas estão mudando de tal maneira, muito uma rápido, velocidade tão grande nas organizações, nos clientes, nos mercados que a gente atua, que a gente também tem que voltar, talvez não para a sala de aula, mas num momento específico, plantar uma pílula de conhecimento nas pessoas e falar assim, olha, isso aqui agora é assim, fazemos dessa maneira, ou por que nós fazemos, qual que é a meta. Então eu acho que o pilar pessoas é super importante. Dentro do pilar pessoas também trabalhar na questão do clima, acho que é super válido. Ou quando eu estou dizendo de clima, eu estou falando do ambiente de trabalho. Gente, não é do clima do tempo. Não estamos falando aqui se é inverno, se é verão. Estamos falando do clima organizacional. E esse na minha opinião, eu acho que é um dos pilares mais fundamentais para a gente conseguir fazer com que a roda gire num momento tão crucial e tão tenso, né? Porque é muita pressão. E aí, assim, quando eu falo de trabalhar no clima, o ambiente de trabalho, evidentemente treiná-los, e eu acho que uma coisa que eu aprendi é trabalhar e fazer junto. Então nós que somos líderes, né, que temos uma enormidade de pessoas aí trabalhando com a gente, quão importante é falar para esse profissional o que ele deve entregar no final do turno dele, como que ele recebeu o turno, qual é a meta, o que é esperado dele, e de uma maneira simples, fácil, uma linguagem super prática, e que atinja todos os níveis da hierarquia dentro de uma companhia. Então, eu acho que o pilar principal, pessoas. Vamos para o pilar agora, tecnologia. O que seria da gente sem a tecnologia? Hoje em dia. Sendo que a gente já teve isso, né? Mas hoje não dá para não contar. Não, né? A gente, de novo, a gente vem de uma escola, vem de um modelo que era super manual, uma operação, desde uma operação de carregamento de caminhão, né? separação. Minuta, eram uns negócios arcaicos demais. E aí, assim, era possível se fazer manual, mas com a escalabilidade que ocorreu nos negócios, na quantidade de entregas, na quantidade de movimentações que as companhias têm, a própria Jade tem, se a gente não automatizar, não usar a tecnologia, a gente não consegue ser rápido, eficaz, produtivo e ter uma velocidade com qualidade, que é isso que o nosso consumidor, isso que o nosso cliente espera, né? No mercado tão competitivo hoje, a gente fala-se em horas, né? Eu também venho do passado, o pessoal, poxa, vai entregar em 2 dias. Nossa, 2 dias era algo espetacular. Exato. Hoje, meu amigo, é same-day delivery, é next day delivery. Você tem que entregar no mesmo dia, no dia seguinte, e é essa a regra do jogo. E a regra do jogo mudou e nós temos que se ajustar e fazer bonito. O que o cliente quer de nós é que a gente faça isso. Então, a tecnologia como meio para a gente controlar melhor os processos, para a gente trazer produtividade, assertividade. Justamente na Black acontece um delay da saída dos nossos caminhões, dos nossos clientes. Por quê? Porque a entrada de pedidos acaba sendo mais forte e o famoso cut-off, né, que é o horário de corte, onde a gente vai com o caminhão lá para coletar, ele acaba sendo atrasado, porque a enormidade de produto é tão grande que o próprio cliente, o próprio marketplace, a própria loja acaba não dando conta. E aí, isso daí, ele cria um efeito chicote na cadeia. Então, se você não tiver a tecnologia para você descarregar o caminhão mais rápido, para você controlar, para você ler as mercadorias mais rápidas, você acaba ficando para trás. E aí, evidentemente, que não é só a tecnologia de você pôr a mão na caixa. Você tem também
a tecnologia da TI, os Exato, sistemas, o né? sistema, rastreamento. Rastreamento, você tem o IoT nos caminhões. Exato. Eu acredito que é um ecossistema envolvendo tecnologia. Tecnológico. É um Exato. ecossistema com várias frentes de TI, de transformação digital, enfim. E por último, terceiro pilar, processo. E aí eu entro numa parte, inclusive, na qual eu amo de paixão, todo mundo, às vezes, que me conhece um pouco mais, eu sou um profissional que eu trabalho com Lean Manufacturing há uns 25 anos, mais ou menos. O Lean, ele vem de origem japonesa, ele nasceu lá no Japão pós-Segunda Guerra, que é o TPM, né, o Toyota Production System. Todo mundo sabe que um Toyota nunca quebra, né, gente? Vamos E combinar. não é à toa que a Toyota é uma grande montadora até hoje e ela é lembrada pelos seus consumidores, de novo, você acabou de falar, como uma Exato. empresa que produz carro de alta eficiência, qualidade, de boa revenda, de uma série de coisas, de alta lucratividade para a companhia. E aí, ao longo desses várias décadas aí, o Lean ele ganhou proporções mundiais. Existiu um período na década de 80 que os americanos foram até o Japão, aprender um pouco como que o japonês, como que acontecia essa filosofia, essa cultura lá. E essa palavra Lean Manufacturing, na verdade, foi americanizada. O pessoal do Lean Institute acabou trazendo essa nova roupagem e hoje a gente tem Lean Manufacturing na saúde, na agricultura, em parque de diversão. A Disney tem Lean, pra você ter uma ideia. O Lean chegou também no transporte. Então, dentro de uma operação logística grande como a nossa, com vários pacotes, com vários processos, a gente tem que trabalhar no que a gente chama de 7 desperdícios. Trabalhar na redução desses 7 desperdícios. Um deles, para falar aqui, é o desperdício de movimentação. O outro dele é o desperdício de retrabalho. Tudo que eu tenho que pegar a minha mão, colocar a mão na caixa e retrabalhar esse processo, eu estou perdendo a eficiência ao longo da cadeia. E aí são outros desperdícios também, né? E isso é muito interessante porque o Lean dá para se aplicar em qualquer situação da sua vida, Sim. em qualquer profissão que você esteja, você sendo empreendedor, você trabalhando em qualquer área, porque ninguém gosta de ter retrabalho, ninguém gosta de fazer uma movimentação que não é necessária. Então, eu acho que é algo que as pessoas têm que ter conhecimento. Eu acho que é um tema que a gente pode voltar a falar especificamente dele, porque eu acho que muita gente vai ficar interessada e curiosa em entender mais do processo. E eu acho que é muito válido, Sim. realmente. Certamente a gente aqui na Jade, nós estamos começando o que a gente chama de jornada. Quando eu falo de jornada, porque quando a gente começa um projeto, por exemplo, um projeto tem começo, meio e fim. Ele tem uma vida onde você coloca um problema, você faz o PDCA famoso, planeja, executa, colhe resultados e aí, pumba, ele termina. Uma jornada é uma jornada para a vida. Então, a gente está começando essa jornada aqui na Jade, uma jornada de Lean, de busca por excelência operacional, trabalhando nos processos, trabalhando nas pessoas, envolvendo a tecnologia. E eu acho que essa composição desses 3 pilares certamente vai levar a gente para um modelo muito mais preparado para a Black Friday desse ano, 2024. Então, acho que a minha vinda para cá está muito alicerçada nesses 3 pilares, junto com a própria equipe da Jade, das franquias, dos nossos centros de operações, e acho que é isso que nós estamos pensando e construindo juntos para suportar essa grande volumetria que vem por aí. Eu sei que a gente tem feito um trabalho assim justamente de treinamento, de verificação dos espaços necessários, contratação. E um ponto que eu acho que é muito importante, até é um dos seus pilares, são as pessoas. E a gente sabe que chega nessa época, falta contratações. Primeiro, por que você acha que isso acontece? Você acha que a demanda é maior ou a procura, enfim? E dá uma dica aí para as pessoas que estiverem precisando para virem até a Jadilog, enfim. Sim. Você tocou num assunto que é bastante relevante. Evidentemente, em todo período de peak season, a gente tem alguns fantasmas
que acabam nos atrapalhando, nós gestores de transportadoras, de operadores logísticos, que estão muito envolvidos em falta de veículo, mais volumetria do que a capacidade mercadológica possui. Isso aconteceu já há alguns anos, né, onde a volumetria cresceu absurdamente. Quando você vai para o modelo de você fazer a distribuição, falta veículos. Aí você que está me ouvindo fala assim, poxa, Silvio, mas tem muito carro. Todo dia eu pego o carro e eu paro na marginal e carro é o que mais tem, mas falta veículos específicos para fazer a logística, fiorinos, truques, 3/4, carretas, né? Esse tipo de veículo, se a gente começar a acompanhar a NTT, eu sou uma pessoa que acompanho muito os relatórios anuais, existe um decréscimo nos últimos anos de formação de motoristas, inclusive com carteira para dirigir caminhões no Brasil. Inclusive carreteiros, né? Carreteiros também. Então, assim, é uma profissão que antigamente você olhava um pai que era um motorista de caminhão, o sonho do filho era pegar o lugar do pai, ou era comprar um segundo caminhão para seguir o pai, ou entrar na mesma empresa do pai. E ele viu o pai, não que não veja hoje, mas hoje talvez um filho de um caminhoneiro, né, de um carreteiro, ele está estudando, ele está indo para a universidade, ele está se formando, ele está entrando em empresas como analista, ele está virando engenheiro, e não tem nada de errado. São os sonhos de cada um, não né? Tem nada de errado, Exatamente. mas existe um encurtamento de profissionais nesse segmento. E aí, como é que a gente faz um match da alta carga com menos pessoas fazendo transporte, né? Seja o middle mile, o first ou last mile, né? Então, um dos grandes fantasmas ao longo dos períodos é a falta de veículos. Um outro muito forte é a questão de metragem quadrada para você operacionalizar essa grande carga num curto espaço de tempo de dias. Então, a gente tem instalações que não são infinitas. A gente tem grandes instalações que são preparadas para atender um custo fixo e uma operação mais linear ao longo do ano. Exato. E você tem aquele pico de talvez uma semana que depois reverbera por algumas semanas depois, né? Porque tem todo o escoamento, tem tudo, né? Tem toda uma tratativa depois que vem a finalização da campanha, né, da Black. Então, falta em alguns momentos metragem quadrada, e aí uma das coisas que nós estamos fazendo esse ano especificamente, a gente já fez anos anteriores, mas acho que esse ano a gente está se preparando com mais brevidade, estamos olhando o mercado também, que é a expansão de parques nossos, de operações mesmo, específicas para esses 3, 4 últimos meses do ano. Então, a gente vai ter alguns incrementos em alguns estados para privilegiar essa questão de falta de espaço físico. Boa. Com relação a veículos, que eu falei que é uma dor de mercado, isso daí não é uma dor da Jade, é uma dor de mercado. Exatamente. Serve para transportadora, serve para uma indústria, é a falta mesmo. O que nós estamos fazendo é que nós temos uma frota própria bastante grande. Além disso, a gente está trabalhando com rental, né, com aluguel de carros. Então, a gente já tem uma equipe já trabalhando com essa questão de incrementos de veículos para esse peak season, para esse final de ano. Então, já vão vir mais veículos com mais motoristas e a gente estrategicamente vai colocar eles onde a gente vai analisar nos estudos, onde realmente eles vão fazer... são necessários. Vão ser necessários, né? Os nossos franqueados, a gente tem uma rede de franquia de mais de 500 lojas, né? Exato. Espalhadas para o Brasil todo. A gente está muito próximo dessa rede também, já conversando com a rede, explicando da questão da volumetria. A gente tem um mapa que já nos mostra como foi os anos anteriores. Isso. Então, aonde já aconteceu alguma questão de explosão de carga, de alta volumetria. E aí tem uma parte do time que está preparada, a gente tem um action plan lá, tudo escritinho, explicando o que a gente vai fazer por estado, por franquia. E eu acho que aí é um trabalho compartilhado, é um trabalho em conjunto. E pessoas. Aí agora a gente vai entrar num assunto. Eu tenho conversado muito com outros executivos, com diretores de companhias, com indústrias, inclusive. E, por incrível que pareça, o ano de 2024 tem se mostrado bastante desafiador. Não é agora, desde janeiro.
as grandes companhias têm sofrido arduamente para recompor o quadro de funcionários delas. Principalmente o funcionário de operação, de chão de plataforma, de chão de manufatura, né? De uma maneira geral, houve uma redução do desemprego no país como um todo. Exato. E é um mercado super competitivo. E por que eu falo que é super competitivo? Porque é uma mão de obra que, querendo ou não, acaba sendo um pouco mais braçal, Sim. Carregando caixas, puxando transpaleteiras, descarregando veículos ou carregando, né? Exato. Isso também acontece na construção civil também, carregando tijolos e fazendo todo a tratativa de um business de construção civil. Uhum. E acontece na manufatura também, porque o cara também opera uma máquina, carrega caixa. Então, esse universo, esse primeiro tier de pessoas, que às vezes é o primeiro emprego, ou às vezes já está nesse segmento, ele é super competitivo. E aí, por que eu falo para você que está me ouvindo que é super competitivo? Porque são muitas vagas, ao mesmo tempo, de vários segmentos da nossa economia, que vai desde as indústrias, como uma farmacêutica, uma indústria de preparação de manufatura aí de qualquer produto, a nós, operadores, transportadores, a área de construção civil, como eu falei, que está muito forte. E o perfil é o mesmo, é para todas as áreas. É o mesmo. Então, existe uma competitividade nesse nível, nesse stage aí, super grande. E aí eu acho que o grande diferencial que a gente pode encapsular e a gente está tentando buscar está muito relacionado ao clima, aos benefícios. Quando eu falo de salário, os salários são compatíveis. Não existe assim tanta disparidade salarial para você poder atrair também esse profissional. Então é trabalhar na condição de trabalho, no treinamento, na retenção das pessoas que estão conosco já hoje, para que essas pessoas fiquem, para que elas tenham uma carreira aqui dentro, que elas possam sonhar como eu sonhei. Exato. E pensar, poxa, será que daqui 20 anos eu vou estar no lugar do Silvio? Você é um exemplo, Quem sabe, né? disso. Então, acho que esse desafio de falta de pessoas é muito grande, e eu acho que é um desafio nacional. E aí, quando eu falo nacional, porque eu já vi e já tive oportunidade de conversar com pessoas no Nordeste, por exemplo. Tá faltando muita gente no Nordeste. Quando você conversa com os executivos, a gente fala, poxa, eu tenho 200 vagas, entrou 120, 130 esse mês, e assim, você tá enxugando gelo, porque o que tá entrando tá saindo. Tá saindo, é isso que eu ia falar. Tá super complexo realmente o ano, mas eu vejo sempre com um olhar positividade, no sentido que eu acho que nós da Jade, nós estamos agora iniciando praticamente setembro. Exato. E a gente já está se preparando. Então, Sim. Todos os nossos líderes, a gente já está fazendo campanhas, análises e observando os números para entender realmente quantas pessoas nós vamos precisar de efetivo fixo e de efetivo temporário para poder suportar essa grande volumetria que vem por aí. Então, é um desafio, você que está me ouvindo aí, posta aí no nosso comentário se vocês têm essa dor também. Porque eu acho que é uma dor do momento, né? Como a gente atrair novos colaboradores e como a gente reter também esses novos colaboradores e a gente, evidentemente, se preparar para essa Black desse ano aí. E você acha que é uma tendência isso? A falta de pessoas, essas mudanças que estão acontecendo, você acha que a tecnologia ela vem para trazer um pouco dessa substituição, talvez, justamente porque o mercado não está dando mais conta de contratação, então vão haver outras formas de você substituir, ou realmente é algo que a gente precisa estar analisando com outro olhar? Eu sempre faço uma leitura, né? Não quero dizer a todos se é uma leitura correta ou não é, mas é uma leitura minha. É a sua leitura. Uma leitura minha. Eu tive a oportunidade de estar em alguns países da Europa, até dos Estados Unidos. Quando a gente estuda um pouco o que já aconteceu lá na Europa já há alguns anos, o mercado europeu ele se profissionalizou e houve um incremento de tecnologia muito grande nos últimos 20 anos, principalmente uma Alemanha, uma Espanha, uma própria Holanda, enfim, de uma maneira geral, a Europa como um todo. Por que aconteceu isso? Porque houve
uma escassez de trabalhador lá também, em período, e existe até hoje, principalmente para fazer esse tipo de trabalho de mão de obra mais braçal. Certo. E aí, ou as companhias investiam em tecnologias para poder escalar seus negócios, ou tinham que colocar muito mais operadores, muito mais pessoas para poder dar conta do volume. Então, quando eu vejo algumas comparações, até eu leio muito no artigo, né, a gente fala assim, poxa, a tecnologia vai vir para ceifar posto de trabalho. E eu tenho uma outra visão. Eu vejo que a tecnologia, sim, ela vai vir para ajudar as companhias a crescerem, a se tornarem maiores, a dar conta do recado de uma maneira mais profissional, Sim. mais produtiva, mantendo os mesmos postos de trabalho. Eu não vou colocar aqui a companhia, né, mas para dar um exemplo prático, eu tive no Sul há uns 2, 3 anos atrás. Eu sou uma pessoa que faço muito benchmark. E aí eu tive num grande CD de uma grande companhia varejista lá no Sul, conversando com os executivos, e eu achei super interessante, por isso que eu vou dividir com vocês aqui. E aí eu comecei a andar naquele gigantesco prédio, a gente andando com um carrinho de golfe. Com carrinho de golfe dentro do prédio. Meu Deus. Olhando. E aí eu olhava assim, tinha um vertical shuttle, né? Um transelevador, um produto, um equipamento onde você consegue armazenar muitos pallets num ambiente menor, mais verticalizado, muito alto. Muito alto. E extremamente automatizado. Você não tem empilhadeira no corredor, é tudo robozinho que vai... Que vai e faz tudo. E aí eu andando, eu vi 3 desse. Eu falei, nossa, o cara tem 3 vertical shuttle. E aí eu comecei a olhar e aí andava, tinha um sorter. Aí daqui a pouco eu andava em outro prédio, mais um sorter. Eu falei, gente, o cara é super tecnológico. E aí eu fiz uma pergunta capciosa para um dos líderes que estava comigo, e falei assim, por que vocês fizeram isso? E aí foi bem legal, porque essa pessoa falou para mim que a companhia cresceu mais de 22 vezes o faturamento nos últimos 10 anos, e ela continuava tendo seus 1.800 funcionários, que eram quase que os mesmos 1.800 funcionários de 10 anos atrás. Evidentemente que alguns saíram ao longo do período. Sim. Vai saindo, o turnover, né, tal. Mas tinha funcionário de 22 anos, de 25 anos. Então, manteve a essência, né? Manteve a essência, mas o que eu quero dizer é assim, né, Roberta, que para o nosso negócio, como aconteceu na Europa, a tecnologia cada vez vai ser mais usada. Sim. Para quê? Para a gente suportar as blacks, não só desse ano, mas que vem por aí. E aí, tecnicamente, a gente escala nosso negócio, a gente consegue produzir mais caixas por hora, ser mais velozes, mais produtivos, com menos erro, com a mesma quantidade de pessoas. Mantendo a essência. E aí, essas pessoas que estão conosco, né? O que acontece com elas? Elas vão se renovar, porque vão aparecer novos postos de trabalho. Exato. É uma oportunidade delas estudarem. Então, às vezes, quando você põe a tecnologia, o cara fala assim, poxa, mas eu era um cara que eu puxava uma transpaleteira de um prédio para o outro. Mas agora você pode ser um operador de transpaleteira, ou você pode fazer um curso, a gente pode fazer alguma coisa, às vezes até interna, a gente tem uma universidade interna aqui tem o Hub do Conhecimento, que a gente pode encapsular alguns cursos específicos para ajudar o nosso time. E ali você pode ter operadores de sorter, você pode ter várias novas funções aparecendo, dando oportunidade de crescimento de carreira, Exato. dando oportunidade para trazer você que está me ouvindo aí do mercado para dentro aqui também. Então, eu vejo como um movimento que já aconteceu lá fora e está acontecendo no Brasil agora. Para terminar essa questão aí, um outro exemplo, eu gosto de dar muito, fazer uma abstração, né? Para você que está me ouvindo, é fácil a gente lembrar como que era o mercado, por exemplo, de construção civil. Há 20 anos atrás, a gente tinha os caminhões que chegavam para entregar tijolos e sacos de cimento nas nossas residências, e tinha lá um cara que colocava 2 sacos de cimento nas costas e passava 3, 4 horas baldeando a carga. Tijolo, era mesmo 3 milheiros de tijolo, 3.000 tijolo na unha, um a um. Aí um ficava embaixo, o outro jogando. Isso já acabou, praticamente. Não tem como, né, gente? Praticamente hoje é inexistente. Hoje esse mercado, ele se transformou e a gente tem caminhões com MUNC, onde vai o tijolo paletizado. Exato. E aí o cara coloca o tijolo paletizado. E tem o cara que é o operador disso e que se não fosse ele também não teria como produzir a máquina. Então, assim, é evidente que não foi o mercado inteiro. É uma evolução. Não foi o mercado inteiro de construção que se transformou, mas houve uma ruptura, uma evolução. E isso está acontecendo com a gente agora nesse exato momento, já há algum tempo já, né?
é evolução. A gente tem que evoluir, as pessoas têm que acompanhar a evolução do quadro. Enfim, tô adorando esse papo, tá sendo muito, muito, muito interessante, mas a gente precisa ir para a parte final. Vamos lá. E como parte final, eu gostaria que você deixasse, que você falasse um pouco dessa questão que é a sua paixão, que é a operação, e como a operação ela se encaixa é, na vida, porque assim, hoje eu consigo ver, quando a gente é que acaba respondendo muitas questões, tal, de encomenda nas redes sociais, as pessoas não têm essa visão de como funciona uma cadeia de logística. Só que se as pessoas entendessem como funciona, elas iam ver que a vida delas é uma cadeia de logística. Então eu queria que você fizesse essa conjuntura para a gente e trouxesse esses pontos. Tá bom. Eu acho que assim, quando a gente para analisar no final do dia, né? Tudo começa na coleta, seja numa empresa que produz um produto, seja você que é um vendedor que está vendendo um produto na internet ou não, postando lá num ponto de saída, seja você um prestador de serviço que está mandando uma peça num equipamento para poder ser feito um serviço num carro, numa indústria, seja você uma amostra para um dentista, para um médico, Sim. que hoje as amostras também passam pela cadeia de uma maneira geral, acabou também aquele modelo que o vendedor da área farmacêutica andava com o porta-mala cheio de remédio. Então hoje não Exato. tem mais, ele manda para os centros de medicina, para os hospitais, os remédios de amostra via embalagens, via pacotes, né? Sim. E aí, o que eu aprendi ao longo da vida, né, nesses 30 e poucos anos trabalhando com logística, trata aquele pacote como se ele fosse seu. Por que eu falo isso? Porque pode ser um presente para um aniversário que ele não vai voltar mais atrás. Pode ser um sonho. sonho de alguma pessoa, pode ser uma peça super importante para uma manufatura que talvez esteja parada Um pedido de desculpa. e que precisa chegar para consertar, pode ser um pedido de desculpa. Então, eu acho que a gente tem que ter um respeito gigantesco pelo pacote. Sim. Seja ele um pequenininho, um grande ou um médio. Porque a gente não sabe de fato qual é a história que acompanha esse pacote dentro da jornada da logística, né? Da coleta, da descarga, da transferência entre o ponto de descarga até o ponto de distribuição e do last mile, né? Então eu acho que o nosso papel é fazer com que todas as pessoas que estejam envolvidas no processo tenham esse sentimento de dono, tenham esse olhar de cuidado, né? Para você, de novo, que está ouvindo nosso podcast, né? A Jade trabalha com milhões de pacotes que são transicionados nos nossos hubs todos os dias. Sim. E aí, naturalmente, é muito complexo. É muito pacotinho. É grande, é pequeno, é pacote frágil, enfim, é uma enormidade de pacotes. E aí, a gente tem que ter cada vez mais uma cadeia mais eficiente para ter esse cuidado com a mercadoria, para que a gente tenha uma excelência operacional. A excelência operacional ela tem que ser buscada todos os dias. Evidentemente que a gente erra. Eu acho que isso é importante. Sim. Quando eu falo que a gente erra, não estou falando da Jade, estou falando do mercado como um todo. Você trabalhar com logística não é um reloginho. A gente tem atrasos de caminhão, a gente pega, por exemplo, tráfegos parados, às vezes problemas da natureza, estradas paradas, que aí ocorrem os atrasos, acidentes de percurso. A gente tem uma enormidade de coisas que acontecem no nosso dia a dia. Mas o mais importante é entender que no final do dia a gente tem a responsabilidade de pegar aquele pacotinho e fazer com que ele chegue nos 27 estados aí do Brasil da mesma maneira, com velocidade, com cuidado, com rapidez e com a qualidade, né, com a embalagem íntegra, com a embalagem bem cuidada, né? É um desafio, eu acho que eu estou junto aqui nessa jornada agora, é um desafio do Silvio, um desafio do meu time, um desafio da nossa companhia, e eu acho que se todo profissional de logística trabalhar com amor, com dedicação e com carinho, e entender que aquilo ali não é só mais um pacote que está passando na esteira na sua frente, que aquilo ali pode ser um pacote
extremamente importante para alguma pessoa que postou lá atrás. Exato. Então, cada pacote é um pacote, cada pacote a gente tem que ter esse apreço, esse cuidado. Eu acho que esse que é um dos grandes desafios para a gente que é profissional e para as companhias todas como de uma maneira geral. Não tratar o pacote como só apenas uma caixinha, né? É isso. No fim, logística é amor, né? No fim E o que seria da nossa vida sem logística, porque tudo chega através de entrega, tudo. Hoje em dia, tudo. E o comércio eletrônico mudou a nossa vida, o Sim. Covid mudou a nossa vida. Exato. Né? A gente pensa que a gente já vinha nessa jornada de digitalização há muitos anos, mas aí veio aquele lockdown, veio tudo que a gente já viveu e acelerou. Eu brinco que a gente entrou numa cápsula de volta no DeLorean e andamos 10 anos para frente, porque hoje, basicamente, eu falo até um pouco por mim, a quantidade de compras que eu efetuo, que a minha família efetua na internet, e o consumidor está se transformando, né? Evidentemente que ainda tem a compra física, né? Sim, que também é importante. Que não vai morrer. Eu vejo que a experiência do consumidor na compra física vai mudar, está mudando, né? Com lojas menores, com a experiência do consumidor diferente, no sentido dele... Às vezes o cara vai lá, ele pega um tênis, ele olha... Aí ele olha o preço e aí ele compra na internet e pede para entregar. Isso daí, se eu falasse isso há alguns anos atrás, ninguém me chamar de louco. E isso é uma realidade hoje. Então, e aí o pacotinho vem cair no processo e aí a gente vai fazer a logística acontecer. Toda. É isso aí. Silvio, muito obrigada. Foi muito bom. Espero contar com você em outras vezes para trazer outros temas também bem legais. E bem-vindo à Jadlog e sucesso aí na Black, na operação e em todos os seus sonhos futuros. Legal, obrigado. Um abraço a todos vocês. Conte com a gente. Tchau, gente. Tchau, gente.